Beleza, então. Aê. Bom, eu tava falando que assim, a gente fez a caneca, desenvolveu. Cara, quando a gente foi ver, pô, R$ 80 a caneca, R$ 70 a caneca. Eu falei, caramba, você fazer um trabalho bem feito, de repente colocar uma madeira nobre, uma coisa assim, eu falei, cara, não fica difícil, cara. Volta no que a gente estava falando, né? Fica difícil. Fica difícil. Fica Claro, difícil. óbvio que assim, tem muito o que melhorar no projeto aqui, é uma primeira experiência, tem que melhorar, tem que limpar, a gente gosta da ideia. Claro que se fizer bem feito vai ter o público, mas o pessoal fica vendendo as coisas muito barato. Muito barato. E aí Muito é um barato. problema conjuntural, né? A consciência tem que vir de quem está fazendo, né? E às vezes também, Adilson, muitas pessoas não sabem como montar o preço de uma peça, construir o valor daquela peça. Ela faz aquela peça e olha, e agora, né? Quanto que eu vou cobrar? A pessoa às vezes não sabe quanto cobrar de uma peça. E eu acho legal que você tem um trabalho que você ensina, inclusive, essa abordagem, né? E isso é muito importante, né? Talvez seja mais importante, ou tão importante, para não falar que é mais importante, é tão importante quanto fazer ela bem feita. É saber quanto você cobrar ela. Quanto Tem que você ser vai cobrar. justo, né? Tem que ser justo, não pode ser mais e nem menos, né? Então tem que ser um valor certo, correto, né? Que você vai cobrar, o cliente vai ficar satisfeito por estar comprando uma coisa por um preço justo e você vai ficar satisfeito por estar recebendo um preço justo por um trabalho que você desenvolveu. E é interessante que o preço, o que acontece? O preço, a gente tem a parte da matemática, tem a parte da planilha, a parte da continha que vai ser feito, mas ela não para por aí, né? Ele não termina ali. Ali é o custo e o matemático do preço de venda. Você tem a informação. Mas ele pode, em muitos casos, ser mais, ele precisa ser mais para que você consiga vender. Não é? E muitas vezes às vezes você pode chegar numa conta em que a conta não fecha. Por quê? Porque às vezes você fez a sua conta e você fala, cara, isso aqui não dá para vender por esse preço, eu não consigo chegar nesse preço, não é? Não consigo. O mercado não comporta esse preço para essa peça. E aí você vai ter que ou refazer a peça, remodelar o projeto, adequar o projeto, enfim, tem uma série de coisas. E aí entra a experiência. Você falou uma coisa muito interessante. Olha para você ver. Eu tenho uma marchetaria que eu faço aqui. Eu demoro 4 dias para fazer ela. Eu respeito cada etapa do processo, todas as colagens. Ela não tem um buraquinho entre as colagens. Ela é muito bonita, muito bem feita. Ela é uma das peças mais caras que eu tenho, inclusive. Ela é uma peça que eu faço com a técnica end grain, né? Eu inverto a fibra, coloco ela para cima, né? Se você colocar na ponta do lápis, não vale a pena eu fazer essa peça para vender. Nem pelo preço que eu vendo. Não vale a pena eu fazer. Mas eu tenho que ter ela no meu portfólio, porque ela atrai olhares, e esses olhares dessas pessoas que vêm através dela, e às vezes até nem compram porque ela é mais cara, acabam comprando de mim uma outra peça que eu faço, que de repente tem um preço mais em conta, é uma peça super bem feita também, não é questão de qualidade, é uma questão de trabalho versus resultado. Mas, de repente, mesmo que aquela peça não te dê um resultado imediato, ou ela nunca vai te dar um resultado, mas ela te dá uma coisa que chama visibilidade. Sim. Né? Quem faz uma marchetaria naquela qualidade? Né? É cara, ela não é barata. Ela tem um valor, um custo alto para ser feita, é um custo alto, mas ela me atrai olhares em outras peças. Essa é uma peça que você vende por quanto? Olha, uma peça dessa, R$550, 50 centímetros por 28. Uma tábua dupla face, ela tem 4,5 centímetros de espessura. E aí, olha para você ver uma outra... muita madeira. E olha para você ver que coisa interessante. Eu vendo ela por R$550. E olha que coisa interessante também. E eu também, outra coisa técnica que eu faço, e isso eu aprendi com você, eu tenho que dar os méritos para você. Opa. Eu sou cliente da Redilize, por sua causa. Eu compro resina e faço um tratamento no final, eu aplico resina nela toda, né? Deixo ela lá impermeável, né? Antifúngica. E isso eu aprendi com você no seu canal, para fazer esse tipo de trabalho. Legal, né?
Então, essa é uma peça super trabalhosa, uma peça grande, difícil de fazer, as pessoas vão, todo mundo fica encantado, mas eu não vendo ela em grande quantidade. Eu vendo a que fica do lado dela. Entendo. Que é mais barato, mais fácil. Mas ela ancora o seu preço. Ela ancora o seu preço. Isso é muito legal. Por exemplo, eu uso uma estratégia, eu não sei se você usa isso no online, eu uso uma estratégia na minha loja que é assim, eu tenho peças que eu vendo na minha loja, ela não me dá lucro. Não me dá. Não dá. Cara, o lucro dela é assim, não é que não dá, mas cara, desse tamanhozinho. Por quê? Porque ela me atrai clientes. Tráfego. Ela traz um volume de gente. E aí eu tenho peças que têm um preço médio legal, que me dão um bom lucro, ou que cobrem essa diferença. Não é nem que bom, que cobra a diferença. É porque no meu caso, como eu compro e na minha loja, né, eu compro e revendo, eu posso me dar ao luxo de reduzir um pouco a margem e fazer no volume. Quem produz não pode usar a mesma estratégia de loja, por exemplo, de ferramenta. Anotem isso. E-commerce que compra e vende, vocês não podem usar a mesma estratégia, porque senão vocês quebram. Simples assim, né? Simples assim. Você pode ter a peça um pouco mais acessível? Pode, mas você tem que ganhar nela, porque você está produzindo. Trabalho artesanal não compara com um produto industrializado. Ponto. Inclusive, as pessoas sabem disso, né? Mesmo, gente, os consumidores, né? Eu falo mesmo entre os e-commerces, tem e-commerce quebrando a torta direito aí, porque eles baixam tanto a margem, que quando pensa que não, eles estão trabalhando no vermelho sem saber. É isso aí. Só que o volume de dinheiro é tão grande que gira, que eles, quando eles se dão conta, eles estão quebrados. É isso aí. E aí não tem mais jeito, né? Aí não tem recuperação. Então a gente que trabalha no artesanal, que faz aí no pouquinho, que está vendendo, você tem que lucrar em todas as peças, umas mais, outras menos, não é? E aí eu gosto da estratégia dos 3 níveis. Eu gosto da estratégia, é o que você falou, uma super cara, trabalhosa, linda, perfeita, que ancora lá em cima, o meio, que é onde está o volume de venda e o seu lucro, e aquela mais baratinha, que é aquela pessoa que ainda está ressabiado, mas que entra e compra, ou que compra no online para fazer uma experiência, para conhecer a sua loja, para conhecer a sua peça, e que depois volta e vai ser o seu cliente que vai comprar ali no meio do seu funil. Eu chamo isso aí produto de pagar feira. Produto de pagar feira. Quando a gente vai numa feira, isso é uma dica legal também para quem está começando. Quando você vai numa feira, você tem que ter um produto de giro maior, um produto mais barato, que vai te dar uma margem menor, mas vai girar bastante naquela feira. E esse pingadinho, esse pouquinho, vai pagar suas despesas, vai pagar a entrada da feira, né, que você paga ali para ocupar um espaço. Você vai pagar ali sua despesa de alimentação, de transporte, né? É legal você ter esse produto, né? É um produto que vai dar um giro maior, né? Vai atrair pessoas para ver, vai levar... Olha para você ver, uma pessoa, de repente... Olha um outro raciocínio interessante, Adilson. Quanto que custa para você atrair um cliente? Porque o cliente ele tem um custo para chegar até você, né? E quando você vende de aquisição de cliente. Pois é. Quando você vende uma peça barata e tem um lucro pequeno, você está atraindo um cliente e ganhando dinheiro. Porque você vai pegar o contato. Eu pego ali outra coisa importantíssima. Eu pego o nome e o telefone de todos os clientes que compram peças comigo. Todos, 100%. Claro que tem um ou outro que não quer, né? Você vê que a pessoa não quer passar, então essa aí, ok, não tem jeito. Mas 99% das pessoas passam sem problema, né? E aí gera um outro trabalho que você vai fazer depois, né? Com um custo baixíssimo e altamente rentável, que é você trabalhar essas pessoas que compraram na sua mão, já tem um produto lá na casa dele, já está experimentando o seu produto, te custou nada, aliás, você até ganhou um pouco de dinheiro, né? Que é um produto que girou barato, e você ainda tem um contato dele para trabalhar depois, futuras vendas, novas vendas. Então, é uma outra estratégia muito interessante, principalmente para quem está começando na marcenaria, né?
Sim, sim, eu acho que o negócio é ter uma estratégia pensada, planejada. Por exemplo, você falou, a peça aí que paga a feira, eu tinha isso também quando eu ia para a feira, eu tinha as minhas peças que pagavam a feira, e era aquela peça que pagava a minha despesa de viagem, o meu almoço, o meu cafezinho da tarde, era aquela peça. Por quê? Vendia. É isso aí. Ela dá giro no negócio, né? Dá giro. A giro, traz a experiência. Então, assim, a gente precisa ter isso, né, no nosso portfólio, independente, pensar nesses, acho que 2 a 3 níveis. Eu diria que 3 níveis são os melhores. 3 níveis. 3 níveis de peça. Uma que vai ancorar lá em cima, que vai te dar respeito, que vai te dar nome no mercado. E depois você tem a que te dá lucro, a peça que vai vender, e você tem aquela que vai trair o cliente, aquele cliente que ainda está ali, que não te compraria nenhuma das 2 níveis acima, ela te compra ela. Não é? E futuramente ela vai te comprar em outros níveis. Se você atendeu ela bem, entregou um produto de qualidade, basta você fazer um trabalho bem feito depois que você ainda vai ter ela de volta, né? Você vai conseguir ainda. Sim.